Antes de mais, esta nossa visita ao Politécnico enquadra-se nas jornadas parlamentares, em que nós queríamos não só ter uma lógica de combate à corrupção enquanto fenómeno, mas também de prevenção da corrupção. E queríamos que o ensino fosse visto também como um mecanismo fundamental no combate à corrupção. Parece-nos importante que as instituições de ensino superior, quer universidades, quer politécnicos, isto não obstante a questão dos politécnicos que nós temos trabalhado no Parlamento e que também será objeto de uma reunião própria, fossem também eles mecanismos de luta contra a corrupção. No fundo, a mensagem destas jornadas é esta, é nós temos um problema geral de corrupção. Isso foi dito por pessoas de vários quadrantes, o Dr. Pedro Santana Lopes fez questão de frisar a sua independência, o Dr. Rui Gomes da Silva também. A ideia de que o combate à corrupção não é apenas uma questão de lei, é uma questão de prevenção e é uma questão de pedagogia. E aí as universidades, as escolas, os politécnicos têm um sentido importante e têm um caminho importante a fazer. Esse é um dos motivos da nossa visita aqui hoje. O combate à corrupção tem que ser transversal à sociedade, tem que ser comum à sociedade e as instituições de ensino têm nele uma particular importância que nós queremos ressalvar aqui, queremos deixar bastante vincado. Eu gostava também de dizer que nós, no seguimento destas jornadas, nós já tínhamos uma pré-decisão, agora temos uma decisão de avançar com um pacote anticorrupção que esperamos poder gerar algum consenso no Parlamento, com várias medidas que hoje foram discutidas no âmbito do combate à corrupção. O confisco é uma delas e esperamos que o Governo esteja disposto a fazer essa negociação, uma vez que já disse que está disposto a fazer também a abordagem da questão do confisco de bens decorrente da corrupção, a regulamentação do lobby. Nós vamos voltar a este tema, já demos há poucos dias entrada com um projeto sobre a regulamentação do lobby, vamos voltar a ele na Assembleia da República e vamos procurar, já que o Governo não o quer fazer, ter verdadeiramente um pacote anticorrupção aprovado na Assembleia da República. Eu fiz questão de deixar hoje claro ao Sr. Primeiro-Ministro e ao líder do PSD, sobretudo, a nossa disponibilidade enquanto partido para aprovar um grande pacote anticorrupção. Agora está do lado do PSD, se aceita o nosso desafio ou não, em matérias que vão desde o confisco alargado de bens, conforme a Sra. Ministra da Justiça tem dito, ao aumento de penas em casos de corrupção, tráfico de influências, etc., ao combate aos recursos excessivos. Nós temos aqui matéria para poder chegar a um consenso nos próximos meses. Assim o líder do PSD esteja disponível para esse consenso a que eu estou a desafiar, porque acho que é neste momento um dos grandes desafios do país e acho que ninguém ficou contente, seja de que partido que for, ao que assistimos nos últimos dias em relação a José Sócrates. Acho que é mesmo uma questão que nos toca a todos, sejam de esquerda, sejam de direita. Tenho a certeza que muitos socialistas se sentiram incomodados com o que aconteceu e com o que está a acontecer. Acho que o país precisa de avançar. Como eu já não conto com o PS para nada e sei que o PS nunca está disponível para nada, ao menos contamos com o PSD para poder fazer aqui uma reforma contra a corrupção verdadeiramente. Para isso é preciso saber se o PSD está disponível ou não, ou se vai outra vez para os braços do PS, porque se for para os braços do PS sabemos que não vai acontecer nada nesta matéria. Mas você vai avançar já com propostas próprias ou vai esperar pelas propostas do Governo? Era o que estava a dizer. Nós tivemos estas jornadas que foram muito proveitosas em vários assuntos e vamos avançar já com algumas matérias que aqui foram discutidas. O confisco alargado de bens, a questão do controlo público e efetivo de transparência dos fundos, quando existem fundos comunitários ou fundos nacionais, nomeadamente na execução do PRR, e a questão que para nós é igualmente importante, da regulamentação do lobby. Estava a dizer aqui que a regulamentação do lobby até já entrou nos últimos dias no Parlamento, pela nossa mão. O que vamos procurar é que nos próximos a regulamentação do lobby seja incluída num outro pacote mais vasto, que implique aumento de penas para crimes de corrupção, mas também, porque é muito mais vasto que isso, um conjunto de medidas que tornem a corrupção, no fundo, não atrativa. Isto é, que o crime deixe de compensar em Portugal. E esse é o grande desafio que eu acho que saiu de todas as intervenções dos oradores, de todos os espectros políticos ou académicos. No fundo, a grande mensagem é a corrupção, ou melhor, a criminalidade económica ou a criminalidade conexa, não pode compensar. E é isso que nós vamos fazer com que o Parlamento, pelo menos, discuta. E eu conto, pelo menos, com o apoio da direita e do centro-direita nesta matéria. No projeto que apresentamos à Assembleia da República, há uma regulamentação alargada daquilo que é, no fundo, a interferência de interesses no âmbito do espaço público ou decisório. Isto é, há uma regulamentação daquilo que são os interesses legítimos da sociedade, interesses legítimos dos vários setores, em quererem um processo de decisão que vá de encontro àquilo que são os seus interesses, no âmbito social, económico, etc. Nós discordamos frontalmente daquilo que a extrema-esquerda diz em relação ao lobby, não é por uma questão de transparência,
É porque para a extrema-esquerda os interesses não são legítimos. Ora, os interesses das classes económica, social, agrícola, etc., são interesses legítimos. É o Parlamento que tem que mostrar que sabe representá-los sem se vender a eles. No fundo, a grande regulamentação do lobby é essa. É saber representar os interesses, mas também, no fundo, as manifestações de interesse sociais, aquilo que são as expectativas das pessoas, dos grupos, sem se vender a esses interesses. Nós optamos por fazer uma regulamentação alargada, que obriga registro de presenças de reuniões, que obriga um registro de presenças de posições, que obrigue, no fundo, a que se um dia eu fizer ou propuser no Parlamento uma legislação em favor de um jornal ou de uma televisão, saibam que eu me reuni consigo, ou consigo, que tivemos esta posição. Mas percebe a preocupação de alguns dos seus deputados com o timing? Compreendo perfeitamente. Acho, porém, que nós não podemos estar reféns de um timing político que não é nosso, nem que depende de nós, nem de uma boa iniciativa da boa vontade do Governo, que está à mesa a dizer-nos que vai avançar, mas que nunca avança. E, portanto, nós esperámos, repare, o Governo tomou posse em março. Na altura, o Sr. Primeiro-Ministro fez questão de me transmitir que o Governo ia avançar com uma agenda anticorrupção muito específica. Depois, em reuniões que houve no Parlamento, a Sra. Ministra da Justiça, com o grupo parlamentar do Chega, disse que iriam avançar, que estavam a recolher contributos. Passaram estes meses todos. A Sra. Ministra continua a falar do confisco de bens, que era uma medida, aliás, do Chega, que nem sequer era do Governo, sem avançar com mais nada. E, portanto, nós ficamos, sinceramente, desiludidos e vamos avançar nós com o projeto. Obviamente permitiremos alterações e arrastamentos, e o Governo e o PSD, aliás, a maioria PSD-CDS, poderão fazer alterações a esse projeto. Não vamos estar à espera indefinidamente que o Governo entenda, quer dizer, isto é um bocadinho como as pensões. O Governo queria aumentar pensões, mas um bocadinho antes da festa do Pontal, que era para poder anunciá-lo durante um evento seu. Quer dizer, o país não está condicente nem complacente com o calendário do PSD, nem com o calendário do CDS. Portanto, nós temos que avançar. O combate à corrupção é uma prioridade e nós temos que fazer isto mesmo uma prioridade séria. Para o fazermos, a regulamentação do lobby é um passo importante, mas como digo, essa nós já demos entrada. Nos próximos dias daremos entrada dentro de um curto espaço em relação às penas, mas também em relação ao confisco alargado. Eu acho que o grande desafio é o confisco alargado de bens. A doutrina hoje discute até onde é que pode ir, a academia discute até onde é que pode ir. Acho que é uma discussão que nós temos que estar na vanguarda, para não acontecer como aconteceu em outras coisas. Daqui a uns anos estamos a dizer que os franceses já tinham legislado, que os ingleses já tinham legislado, que os alemães já tinham legislado e nós fomos atrás. Nós temos aqui condições de fazer história e de anteciparmos uma luta contra a corrupção que toda a gente compreende. Se a corrupção for atrativa, nós nunca venceremos o combate à corrupção. Nem é questão só das penas, porque honestamente, até podemos pôr as penas a 20 anos. Se os julgamentos não acontecerem, as pessoas sinceramente sentem-se sempre impunes. A questão é mesmo ir onde lhes dói, que é no património. E qual é que será a proposta do Chega especificamente? É poder confiscar os bens quando houver indícios fortes de práticas de crimes económicos corruptivos ou crimes conexos, que esse confisco seja legislado, evidentemente, porque isto não é uma República das Bananas, que seja legislado, que seja enquadrado e regulado, mas que haja um confisco. Mesmo quando há recurso, poder haver um confisco prévio que garanta, isso aliás já existe parcelarmente na lei hoje, que mesmo que o recurso venha a decorrer durante muitos anos, os bens ficam congelados, para que, se a pessoa for condenada, não diga depois que o dinheiro já desapareceu. Nós hoje temos imensos casos, não é só os mais conhecidos. Enquanto chega a uma decisão transitada em julgado, o dinheiro já está no estrangeiro, ou já está na mão dos filhos, ou da mulher, ou da ex-mulher, ou do ex-marido, e o dinheiro desaparece dos cofres públicos. A vossa proposta inicial estava previsto o confisco preventivo? Não, ele não era bem previsto. Nós hoje temos uma figura que é o arresto, que é uma figura próxima daquilo que nós defendemos. Nós já então o propunhamos alargar. Agora queremos mesmo desenvolver uma figura de confisco, não o chamaria preventivo, porque dogmaticamente não seria correto, mas uma espécie de confisco alargado, e aí até estamos de acordo com o Governo. O Governo também lhe tem chamado de confisco alargado, conforme a nossa proposta inicial. Acho que temos condições para andar. E acho que para andar só basta boa vontade. Eu fiz hoje esse desafio, espero que o Sr. Primeiro-Ministro, mais do que o Primeiro-Ministro, espero que o líder do PSD responda a este desafio proativamente. Estamos disponíveis às alterações, às reflexões que o PSD entender. Agora, não pode ser ad eterno e não pode ser para sempre. Senão o que parece é que o Primeiro-Ministro está a querer ganhar tempo para não fazer nada, não tarda muito, temos um novo ciclo eleitoral e não se fez nada. Nós recebemos hoje pessoas de várias áreas, isso é evidente, das confederações, o Chega também o faz, da Confederação de Turismo, das confederações agrícolas, etc. Qual é a grande diferença aqui? É que, por um lado, estes interesses têm que passar a estar registados, por outra, a tomada de posições também deve ficar registada, e este conjunto de interesses deve estar institucionalizado para que se saiba, quando for tomada uma decisão ou outra, que há aqui um processo legislativo prévio. No fundo, o lobby o que faz hoje é a pegada legislativa.
No fundo, a expressão é essa. O que nós queremos é fazer que a pegada legislativa seja transparente e não termos, como temos hoje, a suspeita de que há uma série de legislação em causa própria. Nós já na Operação Influencer tivemos um caso paradigmático que eu falei hoje nas jornadas, que é os próprios advogados a darem as minutas dos projetos de lei. Isto tudo nos envergonha. Tudo isto mostra a cumplicidade e a teia de interesses que existe hoje entre estes setores. Eu acho que se tudo for transparente, os advogados estiveram aqui e disseram que a posição deles era esta, esta e esta. A posição do partido foi esta, esta e esta. Teve aqui o setor agrícola que definiu que esta era a sua posição. A nossa foi esta, esta e esta. Se tudo ficar claro, tudo ficar registado, tudo será mais transparente. E atenção, isto aplica-se também ao Chega, porque a partir do momento que isto seja aprovado, será obrigatório para todos. Eu acho que nós devemos ter aqui regras para todos, inclusive para o PCP e para o Bloco de Esquerda, que não querem fazê-lo. Eu, honestamente, compreendo porque é que o PCP não o quer fazer. Há uma questão sindical e de ligação que eu compreendo, que não quer ficar registada, nem que se perceba claramente, como nós todos sabemos, quem é que manda nas centrais sindicais, em algumas. Percebo isso. Do Bloco de Esquerda, honestamente, não compreendo. Um partido que até supostamente defende a transparência e a regulamentação de interesses, estar contra, tanto quanto sei, ou pelo menos não estar muito favorável à regulamentação do lobby. No caso do PCP, percebo. O PCP vai ficar claro quem é que manda nas centrais sindicais, porque tem que registrar as reuniões e tem que as pôr à luz do dia. E esse é o verdadeiro problema do PCP. Eu compreendo a questão. Eu entendo que o nosso calendário não é ainda o calendário das eleições presidenciais, apesar de eu compreender a importância que as mesmas têm e a mobilização que geram. Nós teremos tempo para discutir as presidenciais. Como eu disse, o Almirante Gouveia Mel, como o Dr. Pedro Passos Coelho, são nomes que, pelo serviço que prestaram ao país, são nomes a ter em conta e são nomes que fazem a diferença. Isso não quer dizer que o Chega os apoiará ou que a decisão estará tomada para apoiar um candidato ou outro. Também não sei se o candidato, Pedro Passos Coelho, Gouveia Mel, Pedro Santana Lopes, avançarão para as eleições presidenciais. Não sabemos ainda. Não sabemos ainda se haverá um candidato do Chega, se não haverá um candidato do Chega. Há um calendário ainda que será preciso ver e que será preciso analisar. Há uma coisa que eu vos garanto. O Chega não deixará passar as eleições presidenciais do início de 2026 em claro. Não as deixará passar indiferentes e terá uma posição muito clara sobre essa eleição. Também há uma coisa clara. Quem não quiser o apoio do Chega não contará com ele, porque o Chega não vende nem cede nas suas questões fundamentais. E também há outra coisa clara. O Chega, obviamente, nem sempre tem que ter um candidato próprio, pode apoiar outros candidatos. Pode, em teoria. Mas há uma coisa que para nós é fundamental. No âmbito do combate à corrupção, da imigração, do combate à imigração ilegal, do combate ao conluio entre os interesses do sistema e os interesses do sistema político e os interesses do sistema económico. Quem mostrar divergências em relação a essas posições não poderá, evidentemente, ser o nosso candidato. Mas eu também penso que todas as pessoas de quem falamos são razoáveis e compreendem que, se têm posições diferentes, também terão que ter um eleitorado diferente. Não podem querer ter uma posição diferente, mas ter o eleitorado do Chega. Quer dizer, isso é que não é possível. Mas foi por Gouveia Mel na sua... Eu, como disse, eu sei que isto não é absolutamente unânime dentro do partido, mas ainda bem, porque temos um partido muito grande e com opiniões muito diferentes. Eu tenho uma boa opinião do Almirante Gouveia Mel, como eu já o disse publicamente, e não vou mudar a minha opinião, tenho uma boa opinião. Tenho boa opinião do Dr. Pedro Passos Coelho, também é sabido isso. O eu ter boa opinião não quer dizer que o partido leve a um apoio presidencial. Eu tenho boa opinião. Se é assim, imagino que eu era candidato presidencial e teria que ir a uma segunda volta com o Almirante Gouveia Mel. Era um candidato mais difícil que outros? Era, evidentemente. Se for com o Dr. Pedro Passos Coelho, mais difícil ainda. Quer dizer, é evidente que há situações que nos geram maior dificuldade. Isso não quer dizer que nós apoiemos um ou outro por serem um bocadinho fora do sistema político por si próprio. Porém, o estarem libertos do sistema político, para nós é um bom critério. Mas conhece-se muito pouco daquilo que Gouveia Mel disse. O pouco que eu acho que o país todo conhece pouco, não é? Não o que é que lhe agrada em Gouveia Mel se conhece assim tão pouco? A independência que tem mostrado em relação ao sistema político, a firmeza que tem mostrado, o apreço que parece ter pela noção de pátria, pela noção de nação, pelos símbolos nacionais, pelas instituições do país, como o Exército, a Justiça, como as Forças Armadas, a Justiça, tudo isso são bons sinais. Agora, são bons sinais que têm que ser alargados dentro de um quadro político mais vasto, como é evidente. Eu disse o mesmo em relação ao Dr. Pedro Passos Coelho. Já falou com o Dr. Pedro Passos Coelho? Eu não queria... como disse há pouco tempo numa entrevista, eu falei há poucos dias com o Dr. Pedro Passos Coelho sobre outro assunto, aliás, sobre estas jornadas parlamentares. Não vou estar a revelar as conversas que tive. Há uma coisa, porém, que eu já tinha dito e que sublinho aqui. Nós, nos primeiros 3 meses do próximo ano, tomaremos, eu proporei ao partido, em nome da Direção Nacional,
uma decisão em matéria de eleições presidenciais. Nós estamos a 1 ano das eleições presidenciais. Eu tenho autárquicas para preparar ainda no partido. Estamos a preparar com grande entusiasmo, com grande força. Temos eleições na Madeira, provavelmente os senhores lá estarão também, em breve, com toda a certeza, porque eu estou muito convicto que o governo de Miguel Albuquerque vai cair e vamos ter 2 atos eleitorais, pelo menos antes das eleições presidenciais. Porém, eu já tinha deixado o meu compromisso e deixo aqui novamente. Até a final de março, eu apresentarei ao partido e tornarei público aquela que é a minha posição sobre as eleições presidenciais, sobre se vou avançar ou não para as eleições presidenciais de 2026, em janeiro de 2026, e isso terá depois o respaldo do partido nessa matéria ou não. Portanto, os cenários que existem são esses. Eu, se avançar, direi até a final de março. É uma decisão que ainda não tomei também. É uma decisão que, obviamente, se tomar porque sou líder do partido, contarei com o apoio do partido. Quer dizer, não me fazia muito sentido eu avançar para as eleições presidenciais sem o apoio do meu partido, não é? Isso não fazia muito sentido.